Então tá. Então, boa tarde, sejam bem-vindos à minha mostra. Eu sou a primeira prenda da 11ª Região Tradicionalista, meu nome é Janine Custódio Pano e eu represento o CTG Sentinela da Serra do município de Garibaldi, na Serra Gaúcha. Então, como tema proposto para a mostra dessa 49ª Ciranda Cultural de Prendas, o folclore da mulher gaúcha, eu busquei retratar e valorizar a história daquelas mulheres que entrelaçam cenas das suas vidas através dos panos e linhas, as bordadeiras. Então, segundo Paixão Cortes, o folclore ele é toda manifestação nascida, criada e desenvolvida pelo povo através do tempo. Conforme as minhas pesquisas, a arte do bordado ele veio junto com os imigrantes europeus, principalmente dos que partiram da Itália e vieram colonizar a minha região, a encosta superior nordeste do Rio Grande do Sul, onde tinha a antiga colônia Dona Isabel, atual município de Bento Gonçalves, e a colônia Conde Deu, município de Garibaldi, onde encontra-se a minha entidade tradicionalista. Então, antigamente, as mulheres elas retratavam e conciliavam junto com o trabalho da roça, o plantio das videiras, elas faziam seus trabalhos manuais nos momentos livres e também nos momentos chuvosos que não podiam ir para a roça. Então, a mulher ela sempre teve essa prática do bordado, dos trabalhos manuais, do artesanato e conciliava com o trabalho na roça e ganhou diversas marcas culturais na nossa sociedade e também antigamente ela era uma fonte de recurso para as mulheres através da comercialização dos bordados. Então, durante as minhas pesquisas e entrevistas, eu pude observar que a maioria das mulheres faziam e confeccionavam os seus bordados no cenário da cozinha, que é o que eu retrato hoje aqui. E ainda no século XX, os trabalhos manuais eles eram uma matéria específica nos colégios internos femininos, que era conhecido como prendas domésticas, o qual as mulheres deveriam saber fazer algum artesanato, aprendiam, porque naquela época a sociedade só seria uma boa esposa mulheres prendadas que soubessem fazer algum tipo de artesanato, algum tipo de trabalho manual. Então, por que eu escolhi esse trabalho? Por causa da minha familiaridade com o bordado. Devido ainda na primeira amostra que eu participei, no ano de 1999, na categoria Dente de Leite, ainda recém tinha entrado para o movimento tradicionalista gaúcho e eu queria participar do concurso na minha entidade. Então, junto com a minha mãe, eu busquei pessoas que soubessem o bordado para que eu pudesse retratar na minha mostra folclórica. Foi então que na minha própria família eu tinha a minha avó e minha tia-avó. Essas fotos são um pouco antigas, a minha tia-avó já é falecida e a minha avó que ainda faz alguns trabalhos, mas o bordado não, por ser um trabalho um pouco mais delicado e exigir um pouquinho de visão, porque ela está com 89 anos. Então foi por isso que eu escolhi esse tema e retratar, falar da história dessas mulheres, me trouxe muito mais alegria em conhecer a vivência de cada uma delas. Primeiro eu vou começar falando sobre o material em que elas bordam, que daí são as linhas. As linhas hoje a gente tem diversas variedades de modelo, cor, material. Essas eu trouxe, que são as linhas de algodão. Aqui são as de viscose, que é mais conhecida como varicô, que elas, se vocês olharem, ela tem um pouquinho mais de brilho, dá mais aquela sofisticação, o detalhezinho no bordado. E os panos, elas reutilizavam dos sacos de açúcar e sacos de farinha que antigamente as famílias compravam. Então, a linha não era tantas variedades e para elas conseguirem fazer os bordados, em questão da financeira era baixa na época, elas geralmente compravam a linha cru e faziam o tingimento em casa para dar o ar mais colorido nos bordados. Então, através das pesquisas, eu trouxe alguns modelos de cores que eu fiz para retratar a questão do tingimento das cores. Então, elas utilizavam produtos orgânicos, restos de comidas, cascas de árvores, chás, para chegar na tonalidade, com um pigmento mais forte. Então, esse tom alaranjado foi através do fervimento da casca da cebola, que daí as mulheres colocavam a água, o produto, enfim, o material, e botavam a linha junto, deixavam ferver. E aí, conforme ia pegando a tonalidade, às vezes tinha que fazer mais que uma fervura para chegar no tom desejado. E também a secagem era muito importante para, quando fossem lavar as peças, os paninhos, não desbotasse e também manchasse as demais peças. E essa cor amarela foi através da casca do maracujá e essa através do repolho roxo. E aqui eu retrato com a casca da beterraba, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais, tá ligado? Que daí ela vai pegando o tingimento na linha. Tem que ser produtos que tenham um pigmento mais forte para poder elaborar. É água e casca de beterraba, que ela dá esse tom mais tinto.
Mas daí vai a fervura, vai a secagem, até chegar no tom desejado. Então, tinha os bastidores, que é utilizado até hoje, como eu estava bordando aqui. Ele dá uma sustentação melhor no pano, por ser maleável, acaba ficando mais expostos os furinhos, o pano, para te fazer o bordado. E esse é uma exposição para botar os alfinetes, agulhas, como elas faziam para guardar os seus materiais e não perder, sendo que a agulha é fácil de perder, né? Então, uma das mulheres que mais me emocionou durante essa entrevista, essa da imagem do meio, a dona Laide, ela é da cidade de Nova Bassano, uma senhora de 90 anos, que ela faz vários bordados, vários trabalhos manuais ela fazia. Ela pintava, ela fazia bordado, ela fazia tricô, ela fazia crochê, e hoje, infelizmente, ela não borda mais por causa da visão, que foi nas suas palavras que me emocionou muito, que um dos seus maiores desgostos nessa vida foi a perda do seu marido há 2 anos, e a questão da visão dela por não poder mais fazer os seus trabalhos manuais. E com 90 anos ela ainda tem a fé de que os médicos oftalmologistas vão trazer a cura da visão dela para bordar. Foi muito emocionante. Então aqui eu tenho outras mulheres que eu fiz a minha pesquisa. Aqui são alguns materiais em que eu pude arrecadar dessas mulheres. Aqui alguns modelos de pontos. E visto que tudo vem se modernizando, o bordado também se modernizou através do bordado em pedrarias. Isso aqui é um vestido da filha de uma amiga minha do CTG. A gente vê que pode ser utilizado bordado em qualquer tipo de peça. Aqui tem as almofadas, bolsas. Aqui tem esses apliques, mas tem os detalhezinhos que é tudo bordado. Opa! Então aqui são alguns materiais. Esse foi um dos vestidinhos que a dona Laide bordou para sua filha no batizado. A gente vê que é até velhinho. Ela me emprestou e ela guarda até hoje cada detalhe dos seus bordados com muito carinho. Como eu havia falado, então o bordado ele vem se modernizando também. E eu encontrei, através da Caroline Ambrosi, uma moça de Veranópolis, que ela é especialista no bordado em pedrarias. Então ela é especialista nos bordados para soberanas da minha região. Esse é um vestido da soberana de Cotiporã, o qual elas utilizam para dar um ar mais sofisticado, um glamour a mais nos vestidos das meninas que representam os municípios. E também não posso deixar de falar dos acessórios das prendas, que hoje o bordado ele pode ser utilizado em tudo quanto é peça. Então aqui acaba sendo a florzinha, era o que elas mais retratavam, era a questão das flores, a questão da própria vivência. Como eu havia falado, elas entrelaçavam as cenas das suas vidas, através do cotidiano delas, através do vinho, dos pães que elas elaboravam. Então aqui, ó, essa daqui é uma toalha que eu tenho, que tem a parte do vinho, chá, que era o que elas viviam antigamente. E a mulher, ela sempre teve um papel na nossa sociedade, e essas mulheres bordadeiras não foram diferentes, pelo fato de terem feito história e ainda deixaram diversas marcas culturais agora para nós, e em que estamos vivendo esse momento, e poder retratar novamente a vida delas, a história de cada uma delas, é muito importante e muito emocionante para mim, visto que eu também sei bordar. Inclusive, esse daqui fui eu que fiz. Esse daqui, quando eu aprendi na minha primeira amostra, daí é o Vagonite, se vocês quiserem. É um trabalho, ele é mais superficial do pano, então ele não tem um avesso. E o bordado ponto cruz. E aí esse tem o avesso perfeito. Tem, tá bom. Falta 1 minuto. 1 minuto? Então esses são os panos, mais ou menos, e eu tive a gratidão de, quando eu entrevistei a dona Maria de Garibaldi, do município que represento, ela me ensinou alguns pontos em que eu pudesse. Agora, aos poucos, eu estou aprendendo o ponto cheio, o macramê não, desculpa, ai, fugiu o nome. Não, é o rococó, desculpa. O rococó que faz as florzinhas. Geralmente, nos vestidos de prendas, é mais fácil de encontrar. Então, é uma gratidão de ter pesquisado com ela, ter conhecido um pouco da história dela e ela ter contribuído para essa minha história como bordadeira também. E aí, nas casas dos italianos antigamente, das mulheres italianas, elas buscavam retratar nos panos de paredes mensagens religiosas e mensagens de motivação, para que quando viessem os visitantes na sua casa,
ter essa inspiração maior, até mesmo quando eles tinham que acordar de manhã cedo para pegar no trabalho pesado da roça. Então esses eu gostaria que vocês levassem para suas residências, para quando vocês receberem visita, ou até mesmo vocês, darem uma lida e inspirarem a cada novo dia. Seria essa a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Vocês levam agora? Depois? Tá. Se tiverem alguma dúvida? Obrigada. Parabéns. Muito obrigada.